Você sabia que você possui um corpo de dor? Exatamente. Todos nós possuímos um corpo de dor. Eckhart Tolle fala do corpo de dor no livro O Poder do Agora. Mas o que é isso? Corpo de dor. Nada mais é, imagine só um parasita, é como se fosse um parasita que vive dentro de você. Esse parasita, em algumas pessoas, ele está sempre latente, ele está sempre ali, né? Bem aceso, bem disposto. Em outras, ele já está mais dormente, tá? Mas esse parasita, ele se alimenta de dor, de sofrimento. E o que é isso? Como é que isso funciona? Como que ele se alimenta? Como é que ele desperta em nós, né? Então nós vamos ver isso. O que acontece? Olha só, o que é uma emoção? Da onde vem a emoção? Da onde ela nasce? A emoção nasce do pensamento. O seu falso eu, a sua mente tagarela, aquele barulho mental que você tem, a voz na sua cabeça, né? Acontece alguma coisa e aquela voz na sua cabeça, ela te passa uma informação para o corpo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa te xingou, né? A pessoa te xingou, te caluniou, te falou um monte de coisa. E aí a tua voz mental, aquele serzinho que fica ali e não te deixa parar, fica te falando, mas como que aquela pessoa falou isso pra mim? Mas com que direito que ela me falou tal coisa? Como assim? Mas da onde, né? Aquela voz fica matutando o acontecimento. Então, aquele pensamento que fica ali se repetindo, ele cria no corpo uma reação. O corpo recebe essa informação do pensamento e ele vai criando uma emoção, de raiva, de ódio, de vingança, de irritação, de brabeza. Ele cria essa emoção e aí ele reage, né? Então, o pensamento vai para o corpo recebe esse pensamento todo, né? Essa onda de pensamentos, e o corpo cria uma emoção. E essa emoção, você acaba reagindo a ela, né? E é isso que acontece quando esse corpo de dor acorda. Quando a gente tem um corpo de dor e esse corpo de dor ele é atacado, o que é isso? Eu tô quietinha, mas alguém vem ali e começa a me irritar. Começa a me falar coisas que mexem comigo, parece que bota o dedinho lá na ferida. E normalmente essas pessoas são pessoas da nossa família, que nos conhecem melhor, sabem bem aonde que dói o nosso calcanhar, né? Então, elas estão ali falando coisas, alguma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aquilo de repente, do nada, você explode, aquilo vem, o corpo de dor acorda, né? E aí você responde, e aí você rebate aquilo que ela falou, porque aquela reação, ela é instantânea. Seu corpo de dor acordou e ele precisa reagir. O mesmo acontece ao inverso, quando você provoca outra pessoa, né? E isso acontecia muito comigo, né? Eu tava de boa, né? E de repente começa uma inquietude, uma irritação dentro de você, uma coisa que ali tá te incomodando, tu nem sabe o que é, tá te ferindo, tá te irritando, e o que você faz? É o seu corpo de dor que tá acordando. E o que ele precisa? Ele precisa se alimentar. E aí o que você faz? Você cutuca o outro, você provoca o outro, você fere o outro, porque esse corpo de dor seu, ele precisa de alimento, ele precisa fazer alguém sofrer, ou ele também precisa sofrer. Então esse corpo de dor, ele faz o outro sofrer, ele se alimenta com o sofrimento do outro, e ele também se alimenta com o próprio sofrimento. Então você provoca uma confusão, uma briga, aí uma irritação, um problema com você e outra pessoa. Isso é o seu corpo de dor acordando, né? E aí você vai lá, briga, xinga, fala horrores. E depois que você botou pra fora, ou seja, ele se alimentou,
né? Você botou para fora, ele se alimentou, ele vai ficar quietinho de novo, ele vai se aquietar. Então é legítima coisa assim que você vai lá, briga, xinga, reclama, resmunga, fala horrores. E depois passa. E depois tá tudo bem. Passou. É como se nada tivesse acontecido muitas vezes, né? Acontece isso com você? Então, esse é o corpo de dor. Só que ele faz sofrer. Ele faz o outro sofrer e ele te faz sofrer. Então comece a observar quando isso acontece com você, quando você tá numa tranquilidade, tá tudo bem, mas naquele dia começa uma coisa te incomodar, enquanto você não botar aquilo ali pra fora, não passa. E esse nosso corpo de dor, gente, os estudos mostram, né, comprovam que assim, pelo menos uma vez no mês ele acontece. E acontece com homens e mulheres, isso não tem a ver com TPM, tá bom? Acontece com homens e mulheres. Por que a violência, né? Por que a violência hoje ela é tão grande? As pessoas que são violentas, elas estão com esse corpo de dor latente, né? Elas não precisam que alguma coisa desperte esse corpo de dor. Pessoas muito violentas que matam, né? Que batem, machucam muito. O corpo de dor, ele tá latente, ele tá ali o tempo todo. Não precisa ser acordado. Mas outras pessoas, né? A maioria das pessoas, não. Ele tá lá quietinho e ele é acordado. Ele desperta de vez em quando. Esse corpo de dor nada mais é do que as nossas emoções acumuladas dentro de nós ao longo da vida. Ao longo da vida, você se sentiu humilhado, se sentiu traído, se sentiu frustrado, ouviu muitas coisas que não gostou, você foi rejeitado, você foi, né, enganado, você foi traído, você foi abandonado. Todas essas emoções, elas ficam na gente. Não fica só na memória. Muitas vezes a gente nem lembra delas, porque elas estão no inconsciente, mas elas ficam no nosso corpo, no nosso DNA. Eu já expliquei isso num outro vídeo também. Elas ficam no nosso campo energético. Né? E aí, quando alguma coisa acontece que nos deixa mal, que nos deixa frustrado, que nos deixa com raiva, né? Às vezes a gente nem sabe o que aconteceu, mas aquele sentimento ele começa a nascer, ele começa a acordar e você precisa botar ele para fora. E é aí que acontece o problema, porque você agride o outro, ou é o outro que tem o corpo de dor e agride você. Então comece a observar isso, porque quando a gente começa a observar esse corpo de dor, é mais fácil da gente diminuir essa frequência com que ele começa a aparecer para você, tá? Começa a observar isso, eu faço muito isso hoje. Quando eu começo a me irritar com alguém, quando aquele sentimento de tá me incomodando, aquela pessoa tá fazendo alguma coisa que me irrita, que me incomoda, eu já percebo. Tá querendo nascer aí, tá querendo acordar aí o meu corpo de dor. Por quê? O que ele tá fazendo que tá me incomodando? Na verdade, esse sentimento ele é todo meu, né? Não importa o que o outro faça, o sentimento, essa emoção, não é do outro, é meu. A emoção é minha. Então, sou eu que tenho que aprender a lidar com ela. Não importa o que o outro faça, ok? Comece a observar o seu corpo de dor e me conta aí nos comentários se você conseguiu detectar ele, tá bom? Beijinhos!